Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença neste auditório, neste teatro, internautas que nos acompanham virtualmente pela internet, é com prazer que damos início a mais um ciclo de conferências da nossa casa, o penúltimo ciclo do ano. E, normalmente, cabe ao presidente da casa abrir o ciclo e passar para a coordenadora geral, idealizadora de toda essa série, que é a acadêmica Ana Maria Machado. Mas o presidente fez questão de homenagear a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, que nos vai brindar hoje com os ativos do Brasil, a cultura e a sociedade, dentro do ciclo Ideias para Reconstruir o Brasil, que ela coordena, como coordenadora executiva. E, neste caso, o presidente se sente muito honrado, está aqui ao seu lado, Rosisca, para ter o prazer de ler o seu currículo. Dispensável, porque todos nós sabemos bem quem é a Rosisca, mas é sempre importante lembrar que ela é a sexta ocupante da cadeira 10, eleita em 11 de abril de 2013, escritora, ensaísta, cuja obra literária exprime uma trajetória de vida. Nascida no Rio de Janeiro, não vou dizer a data, obviamente, né, nem preciso, a juventude da Rosisca já está evidente aqui, né? Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Nos anos 60, iniciou seu percurso profissional como jornalista na revista Senhor, Jornal do Brasil, Revista Visão e o Globo. Em 1970, tem a carreira jornalística interrompida pelo exílio. Acusada pela ditadura militar de denunciar a prática sistemática de tortura contra opositores políticos, é obrigada a se refugiar em Genebra, na Suíça. Despossuída da língua materna, o exílio a desafia a construir uma nova identidade profissional. O encontro em Genebra com Paulo Freire redireciona o seu trabalho para o campo da educação, interesse que se aprofunda no aprendizado junto a seu mestre, Jean Piaget, na Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation da Universidade de Genebra. Em 1971, funda com Freire o Instituto de Ação Cultural e participa do processo de reconstrução do sistema educacional em países africanos de língua portuguesa, recém-libertados do regime colonial. O livro Vivendo e Aprendendo, Experiências de Educação Popular, exprime a vivência dos tempos de exílio. Nos anos 70, participa ativamente do emergente movimento internacional de mulheres. Esta experiência inspira os ensaios Les Femmes en Mouvement et l'Avenir de l'Éducation, Universidade de Genebra, e Educação et Société, e o ensaio Féminiser le Monde, exprime a sua valorização da cultura feminina como fator de enriquecimento das relações humanas. Cria na Universidade de Genebra um inédito curso sobre o feminino, tema que fundamenta sua tese de doutorado na Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation, La formation des femmes como miroir de l'ambiguïté. Se leciona por 10 anos nesta universidade. Seus 2 primeiros livros foram escritos e publicados em francês. Le féminin ambigu e La culture des femmes, tradition e innovation, lançamentos da Unesco. Com o restabelecimento da democracia em 1980, retorna ao Brasil e dá prosseguimento à sua atividade ensaística sobre os temas da educação e do feminino. É assessor especial por 4 anos do vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que, inspirado em Anísio Teixeira, investe na revalorização e na qualidade da educação pública. Darcy Ribeiro, o saudoso acadêmico, companheiro desta casa. Em defesa da causa feminina, se empenha em promover a chegada das mulheres aos lugares de saber e de poder, como exigência de aperfeiçoamento da democracia. Em 1991, funda e preside a Coalizão de Mulheres Brasileiras. Em 1995, é nomeada pelo presidente da República presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, responsável pela implantação no Brasil
das Estratégias da Igualdade, Programa Nacional de Promoção da Igualdade de Gênero, livro de 1996. Em sua ação no plano internacional, copreside a delegação brasileira à Conferência da Mulher em Beijing, integra o Conselho Mulher e Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e representa o Brasil na Comissão Interamericana de Mulheres da OEA. Propõe a criação e é a primeira presidente da reunião especializada da mulher no Mercosul. Preside a rede internacional Terra Fêmina, um olhar feminino sobre os temas globais nas conferências da ONU sobre população, direitos humanos, meio ambiente e desenvolvimento social. Consultora da Unesco sobre a emergência do feminino na cultura, integra o painel mundial sobre educação para o desenvolvimento sustentável e o painel mundial para a democracia, presidido pelo ex-secretário-geral da ONU, Boutros Ghali. Como contribuição à cidade em que vive, preside, desde 2007, o movimento Rio Como Vamos, de promoção da participação e responsabilidade cidadã. Foi vice-presidente de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro e é membro do Conselho Diretor da mesma associação, do Conselho Técnico da Confederação Nacional da Indústria e do Instituto Brasileiro de Defesa do Deficiente. Professora no doutorado de Letras da PUC-Rio, aprofundou ao longo de 10 anos, em cursos, conferências e ensaios, sua pesquisa sobre a literatura escrita por mulheres. Sua visão da cultura feminina como fator civilizatório inspira seu principal ensaio, Elogio da Diferença, publicado também nos Estados Unidos, em Praise of Difference, e reeditado com nova introdução pela editora Rocco em 2012. Reengenharia do Tempo, da Rocco, segundo marco de sua escrita ensaística, estende seu campo de análise aos problemas do uso do tempo no mundo contemporâneo, com foco em seu impacto na família. Foi seguido por Elogio da Liberdade e Ensaio sobre a Ética em Tempos de Transição. O reencontro com as raízes brasileiras e a língua materna fertiliza a sua vocação literária, realizada em ensaios, livros de crônicas e contos. Entre outras publicações, A Dama e o Unicórnio, Outono de Ouro e Sangue, A Natureza do Escorpião, Chão de Terra, Baile de Máscaras, Pássaro Louco. É membro do PEN Clube do Brasil. Um fio condutor perpassa sua obra, o elogio da liberdade, a defesa dos direitos humanos, a valorização da cultura feminina como contribuição das mulheres à civilização. Dentre as condecorações e distinções recebidas, destacam-se a Ordem de Rio Branco, entregue pelo Presidente da República, a Medalha Euclides da Cunha, da Academia Brasileira de Letras, a Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Prêmio Orgulho Carioca da Prefeitura do Rio de Janeiro e a Medalha Anísia Floresta do Estado do Rio Grande do Norte. Ninguém melhor apetrechado, ou melhor apetrechada, desculpe, Rosisca, para nos conduzir pelas propostas de algumas ideias para reconstruir este país. Com a palavra, Rosisca Darcy de Oliveira. Muito obrigada, senhor presidente. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia, outros amigos que nos seguem pela internet, sejam bem-vindos a esse ciclo que Domício já apresentou. E eu queria apenas acrescentar que, quando eu pensei em coordenar um ciclo chamado Ideias para reconstruir o Brasil, foi certamente com um viés esperançoso. Não poderia ter sido de outra maneira, porque, dadas as circunstâncias atuais de nosso país, teria sido temerário entrar nesse assunto se eu não tivesse justamente esse viés. Há quem tenha uma grande desconfiança da palavra esperança. Pensa-se que
palavra esperança possa querer dizer um elan subjetivo desprovido de sentido de realidade. Eu penso o contrário, eu penso que a esperança é um fator de construção da realidade. Ela age sobre a realidade, ela faz acontecer. E é com esse viés que eu convoquei um esquete de mulheres, convidei mais 3 mulheres, além de mim mesma, para tentar pensar o momento que nós estamos vivendo nessa perspectiva esperançosa. Isso não é fácil no momento em que a crise é uma palavra que assombra o Brasil, que está em todas as bocas, nos sentimentos de fracasso, de falta de alternativa, que afligem a nós todos. Está em tantos fatos diversos e confusos que não encontra uma definição clara. Os consultórios de psicanálise são frequentemente solicitados por situações de crise individual. Crise nos indivíduos é aquele momento em que alguém não pode mais ser quem era, ainda não pode ser outra pessoa e não pode, salvo morto ou delirante, deixar de ser. Habita, então, uma terra de ninguém, em que não se tem outra escolha senão dar à luz a um novo eu, construído com o que nos é dado viver naquele momento. Quem não conheceu em sua trajetória um momento assim? Celebra-se depois uma dura travessia e, depois dela, o encontro com um eu mais verdadeiro, mais sólido, erguido sob os escombros de falsas ilusões. A matriz da crise que atinge a sociedade brasileira, no plano coletivo, se assemelha à matriz da crise individual. Perda de identidade, esfarelamento das ilusões e esperanças nutridas ao longo de anos em projetos, partidos, ideologias, na certeza de sermos uma grande economia emergente, enfim, o país do futuro que estaria chegando ao seu destino. Nossos mitos estão sendo duramente confrontados à verdade. Uma nação que nos últimos anos viveu uma farsa política, em que heróis eram bandidos, invadido por uma corrupção metastática, à beira da falência moral, sustentado a duras penas por uma democracia que se eviscera para sobreviver. O encontro com a verdade não pode ser senão doloroso e, no entanto, tudo isso é bom, é saudável, é promissor e o único caminho possível para construir um país verdadeiro. Mas hoje ainda habitamos uma terra de ninguém. O desnudamento da casta política pela justiça tem nos custado a reputação de um país de corruptos. O que somos e não somos. É quando vem à tona a evidência de um mundo político em decomposição que o sentimento de vergonha que invade os brasileiros revela-se ser o contrário dessa decomposição. É quando emergem as reservas de decência, que são enormes no país onde a imensa maioria ganha vida honestamente. Vergonha, depressão, são estados negativos que contêm em si mesmo os germes de uma mudança positiva, já em curso. São passagens estreitas, incontornáveis na travessia da impostura à realidade. Estamos no momento mais agudo da crise. Uma população triste, pessimista, desencantada. Cair na real cobre o preço da angústia pelo que está por vir. E, no entanto, estamos mudando para melhor, enfrentando a devastação do passado e o desmoronamento das vãs promessas sobre o futuro, confrontadas à justa medida de nossas possibilidades presentes.
Eu creio que um novo país redimensionado está nascendo de sua própria crise. É preciso cuidado para que a voz da depressão não comece a nos autodescrever como um inferno que não somos. Tampouco somos um paraíso, já que o paraíso há muito desertou as metrópoles do mundo. Assim como em crises individuais mobilizamos recursos que não pensávamos ter, no plano coletivo também dispomos de recursos insuspeitados que saberemos mobilizar. O nosso verdadeiro desafio é pôr de pé um país que faça sentido. Fazer sentido é, de fato, um fazer. O sentido não está dado. O tempo não corrói apenas os rostos e os mármores. Corrói ideias e o sentido das palavras que já não exprimem as realidades mutantes, deixando os conceitos tontos à procura de si mesmos. Assim é com a nossa democracia. Que realidades essa palavra hoje reveste? Quando um sistema entra em colapso, duas atitudes são recomendáveis: passar recibo de que se trata de um colapso e buscar soluções fora de sua lógica. Nenhum sistema se regenera usando os mesmos recursos e soluções que o fizeram degenerar. Quem viveu os anos de chumbo sabe dar valor a tempos sem cheiro de pólvora. As instituições funcionam, mesmo se há um abismo entre o valor a elas atribuído e o desprezo por quem as ocupa. Por baixo da normalidade democrática, mecanismos perversos que viciam eleições, comportamentos abjetos de parlamentares ou questionáveis de juízes, estariam minando o sentido profundo da democracia e instalando um marasmo onde se acumula a sucata dos aparelhos políticos. Tempo de um desprestígio nauseado da política. Ora, os desmandos da Praça dos Três Poderes não são o único indicador da democracia. Não há que passar ao largo de onde a democracia fervilha, onde o novo rompe o teto do anacrônico, mesmo se a temporalidade dessas mudanças não é a mesma dos jornais. Há uma mudança de era da qual o Brasil é contemporâneo. Em uma mudança de era, o que resiste a ela, coagula, são formações reativas, agonizantes, que se tornam mais visíveis porque se debatem para sobreviver. O novo custa raiar. A simbologia que nos habituamos nos faz reconhecer como política o que já é conhecido. Sabemos o que é um partido. O Palácio do Planalto está lá, símbolo do poder, como todos os palácios, supostamente para durar para sempre. Os canais de onde fluem na sociedade novas ações e poderes têm uma legitimidade que provém do que fazem e dos impactos que provocam. A título de exemplo, eu diria, a Lei da Ficha Limpa ou a Lei Maria da Penha são iniciativas da sociedade que romperam a barreira do atraso. Na democracia brasileira, vive uma pluralidade de atores que garante a sua vitalidade. Essa sociedade em movimento, efervescente, é um ativo do Brasil. Há fermentação nas cidades. Os grandes centros urbanos e seus impasses, transportes precários, insegurança face à violência, tudo que envenena o cotidiano, integra agora o rol das amarguras ao mesmo título que as escolas que não ensinam e os hospitais que não atendem aos que mais precisam. As grandes cidades são sistemas em colapso, são fábricas de estresse e frustração. A maioria dos brasileiros vive nessas metrópoles, infelizes e ásperas, espetando-se em suas arestas. As intenções de votos nulos e brancos que as pesquisas eleitorais começam a detectar dizem o desgosto da população com a corrupção. A sociedade brasileira, conceito cada vez menos operacional para explicar as complexidades de um universo de 200 milhões, vivendo com alto grau de desigualdade e mobilidade social,
em plena cibercultura, retribuir à altura o desprezo que os políticos têm por ela. O que está em tela de juízo é a democracia, que não sabemos mais como chamar, já que representativa há muito deixou de ser. Reinventá-la é preciso. Essa reinvenção vem se dando imperceptivelmente. Uma nova agenda irrompeu espontaneamente da sociedade em junho de 2013. Trouxe a exigência de serviços públicos decentes, sobretudo os mais básicos, fundadores, educação e saúde, transportes e segurança, demandas inadiáveis. Para tudo isso, há uma infinidade de estudos da melhor qualidade engavetados e quadros competentes capazes de implementá-los. Essa agenda deixou claro o repúdio à corrupção, porque é a corrupção que engaveta os estudos e afasta os quadros competentes, dando lugar ao compadrio cúmplice e tornando o Estado incompetente e irrelevante. Se essa agenda é essencial, as ruas defendiam, naquela época, direitos e liberdades que são o ar mesmo que respiramos, a democracia encarnada na vida cotidiana. Se essa agenda é essencial à reconstrução do Brasil vier a impactar, começando pela eleição de 2018, as manifestações daquela primavera terão realizado a proeza de aproximar a sociedade da política. Se cair no esquecimento, como se aquela irrupção não tivesse sido senão um inexplicável sobressalto, a irrelevância do debate eleitoral selará o divórcio litigioso entre o mundo autista da política e a vida real da população. Nem por isso a vida real deixa de ser real, com sua carga de tensões e frustrações. Uma não resposta não elimina o problema, agrava. As pessoas comuns clamam por honestidade e uma vida digna, palavras fora de moda que hoje mobilizam mais que as ideologias caquéticas. Um olhar voltado para o negativo nos aponta como um dos países mais corruptos do mundo, mas de um ponto de vista mais esperançoso, somos mais provavelmente o país que hoje mais luta contra a corrupção. O nosso sistema político, que é um campo de ruínas, está sendo contestado de fora para dentro, o que nos confronta com um paradoxo. A política em crise agoniza, enquanto a democracia está em processo de metamorfose e de reinvenção. Os ativos para a reconstrução do Brasil têm que ser buscados em outro lugar, em outras pessoas, em outros atores e instituições. Preservar a democracia e encarná-la na sociedade é a ideia fundadora da reconstrução do país. A crise que vivemos não está só nos grandes números, está no sentimento das pessoas. A democracia que se quer não se esgota em eleições. Os brasileiros defendem valores, repudiam a corrupção, que associam justamente a tudo que lhes falta. Quer ser respeitada e ter a liberdade de escolher sua vida e vivê-la em paz, teme a violência e sofre com a falta de oportunidades. Não encontram onde ancorar essas aspirações. Há um voto órfão, que ninguém sabe para onde irá, se for. O Brasil é isso aí, dizem os pessimistas, que se pretendem realistas. Personagens grotescos que, com discursos impostores, se sucedem para votar no plenário do Congresso, pessoas bizarras que desfilam embrulhadas em bandeiras, invocando em vão o nome de Deus, pátria e família. Sim, foram sim eleitos pela sociedade brasileira. Contrariando as aparências, o Brasil não é isso aí. Se fosse, não haveria o estranhamento e a indignação da população que não se reconhece em seus representantes. Os parlamentares não refletem nossa sociedade senão como um espelho de circo que deforma as imagens. O país não é essa mistura de hospício com circo. Se o sistema político está em estado terminal, a sociedade não. Margaret Thatcher não acreditava que existisse essa coisa chamada sociedade.
Esquecia que Gandhi, fragílimo e desarmado, expulsou o Império Britânico da Índia, apoiado nessa coisa que ela achava que não existia. Gandhi dizia que uma árvore que cai faz muito barulho, uma floresta que germina não se escuta. Uma frase oportuna para pensar o Brasil. Só ouvimos o barulho espetacular da queda em desgraça dos velhos partidos, enquanto uma nova sociedade germina. Esse barulho de árvores mortas que tombam torna inaudível a germinação de uma liberdade de pensamento que foi penetrando na sociedade, aquela que supostamente não existe, mas viceja em sua imensa diversidade e luta pelas causas que lhe são caras. Germina uma democracia do cotidiano, vivida em profundidade por cada um, onde o que comanda é a liberdade de escolha, o direito de decidir sobre a sua própria vida. Famílias, religiosas ou não, se dão novas configurações ao sabor da verdade amorosa. Aposentados e idosos se organizam pelo direito a viver com dignidade vidas mais longas. Cientistas vão ao Supremo pelo direito de pesquisar livremente, longe das censuras religiosas, e obtêm ganho de causa. Procuradores e juízes inauguram uma justiça que se propõe a passar o país a limpo. Trabalhadores, mesmo os mais humildes, conhecem seus direitos e sabem como reivindicá-los. Gananciosos planos de saúde temem a defesa do consumidor. Bandidos temem o disque denúncia. Mulheres aprenderam nos embates duríssimos da vida real que seus corpos lhes pertencem. A queda dos índices de fertilidade é o dado gritante que traduz a decisão de milhões de mulheres que, em silêncio, na ausência de planejamento familiar, contra tudo e contra todos, exerceram sua liberdade de escolha, do mesmo modo que quebraram nas ruas, na mídia e nos tribunais o silêncio sobre a violência que sempre as vitimou. Negros decidiram que não serão mais humilhados nem excluídos em um país que carregaram nas costas. Agem e defendem-se inconsequentes. Gays, contra o ódio insano, insistem no direito de amar. Artistas, os primeiros a serem presos nas ditaduras, que identificam na liberdade da arte seu maior inimigo, continuam criando uma cultura original e provocativa que, talvez por ter sido antropofágica, fez-se ao mesmo tempo global e inconfundível. Essas ações, que transformam a realidade do país, vertebram a democracia contemporânea. É de tudo isso que se fala nessa conversa entre gente conectada, imprevisível, incontrolável e sem censura. A internet se afirma como arena, concorrendo com jornais e televisões como fonte de informação e, mais ainda, como espaço de debate. Ninguém quer ser apenas espectador, não quer ser influenciado, quer influenciar. Cada um vê a si mesmo como mídia e dá sua opinião. No Facebook, a juventude, com as armas da informação viral, vive seu movimento de liberação da palavra. Não. O buraco negro do que desgostosos chamamos de política não suga toda a energia do país. Uma nova cultura de participação preenche por baixo a política que se esvazia por cima. As opiniões sobre questões morais se formam cada vez mais em círculos de confiança, exprimindo uma subjetividade trabalhada e sofrida, insubmissa às palavras de ordem de partidos ou dogmas religiosos. Esse exercício de liberdade, em que a sociedade se autotransforma, extravasa da lógica partidária que tudo submete à luta pelo poder a qualquer preço, ou das igrejas que submetem a espessura da vida real ao fogo dos infernos. É nos fios cruzados dos círculos de confiança, da capilaridade das redes sociais e da mídia livre e onipresente que circulam os argumentos e as deliberações. A sociedade cria o espaço em que ela mesma vai se expandindo. Repito,
É no cotidiano das pessoas que a democracia se encarna. A democracia contemporânea é muito mais do que a soma de suas instituições e procedimentos. Eleições livres, alternância de poder, multipartidarismo, liberdade de expressão e organização. Esses, sendo essenciais, não a esgotam. A democracia vive nesse processo constante de ampliação de liberdades que a própria sociedade, mais formada e informada, impulsiona. A cicatriz que desfigura a democracia é o abismo entre um tecido vivo, a sociedade, e uma estrutura morta, o sistema político partidário. A ciência política, com os olhos postos no proscênio ocupado pela política partidária, não capta as transformações da sociedade. Einstein dizia que a teoria só encontra o que procura não vê. As sociedades vão se gerando a si mesmas e, ao se transformar, interrogam o Estado, questionam as leis que já não dão forma à realidade. O movimento contrário, o do Estado querendo dar forma à sociedade, ditar-lhes comportamentos supostamente corretos, controlar os dissidentes, esse é bem conhecido e dele há que fugir como o diabo da cruz, literalmente. Preservar a democracia e encarná-la na sociedade, essa é a ideia que fundamenta a reconstrução do Brasil. O fundamento da democracia contemporânea não é o Estado, é o cidadão. A democracia se faz com atores diversos, que não aceitam a corrupção e a desigualdade como uma peça do cenário. Nada esperam de partidos terminais e, com imaginação criadora, tecem a democracia com um fio espesso de micro e múltiplas ações que humanizam as pessoas, as cidades e o país. As ameaças que pesam sobre a nossa sociedade são a generalização da corrupção, a banalização da violência e a presença constante da desigualdade. A sociedade que condena veementemente a corrupção dos agentes públicos deve a si mesma um padrão de comportamento pessoal e de educação dos filhos, em casa e nas escolas, em que a honestidade e o respeito ao outro sejam valores primordiais. Não é só a autoridade que nos dita o certo e o errado. É a convicção de que a vida em sociedade é um contrato a ser respeitado entre pessoas que convivem em um mesmo espaço. É essa adesão voluntária e consciente que funda uma vida vivível. Na pauta anticorrupção, para além do que a lei e a justiça determinam, é a norma interna de cada um de nós que dita as condutas e dá o tom do país. É ela que inspira ou não o comportamento cidadão. Se não, por que não avançaríamos o sinal quando não há um guarda em cada esquina? A reconstrução do Brasil passa pela reconstrução do seu tecido social, dos comportamentos, da maneira de conviver e de respeitar o que é coletivo como pertencendo a todos. Público não é o que não tem dono, não é o que é de ninguém. Público é o que é de todos. O cada um por si envenena a convivência e mexe com a fera domesticada que nos habita e que, sentindo o cheiro da selva, se agita, sobretudo em tempos de violência desenfreada. Convivemos com a violência sem perceber que, pouco a pouco, o que era minoritário propaga-se, se entranha nas relações, faz-se natural, vira um modo de ser e de se comportar. Professoras são agredidas por alunos nas salas de aula. As cifras de pessoas assassinadas por ano no Brasil superam a das piores guerras civis. A violência contra as mulheres ameaça a metade da população. Ora, a psicologia social ensina que um grupo de pessoas, ainda que minoritário, com a força da convicção, é capaz de influenciar a sociedade como um todo, construindo novas posturas e opiniões. As minorias destrutivas têm o mesmo poder. Desagregam sociedades, impõem-lhes seus padrões de comportamento à sua imagem e semelhança. Os brasileiros não podem admitir
que prevaleça entre nós, filha das frustrações, uma vida sem espessura, sem promessa, sem projeto, que gere um imenso vácuo psicológico, esse vácuo em que boiam os fantasmas agressivos. O ódio do outro, transformado em uma não-pessoa, passível de ser assassinada pelo simples gosto de uma desforra, contra um inimigo sem rosto, que por não ter rosto, está em toda parte e pode ser qualquer um. Quem consegue medir o efeito psicossocial de descobrir um Estado de cima a baixo minado pela corrupção? A corrupção alimenta a violência e vice-versa. A nossa responsabilidade, os muitos que recusamos a selvageria, é dentro de nossas casas e nossas instituições, nas relações interpessoais, para que não constatemos um dia perplexos que também nos tornamos violentos e que uma minoria destrutiva nos impôs sua norma. Sobre a sociedade brasileira, falta ainda abordar um capítulo decisivo de nossa história presente, os jovens. Quem foi jovem 50 anos atrás vivia no futuro. As novas gerações estão preocupadas com o presente. O país tem uma dívida de gratidão com quem foi jovem há meio século, que arriscou sua juventude na luta contra a ditadura e trouxe o Brasil de volta à democracia. Mas é preciso reconhecer que o ciclo que começou com o golpe de 64 está terminando. Cai o pano sobre seus atores. 30 anos atrás, milhões de brasileiros foram às ruas exigindo eleições diretas. Hoje, quando se fala em eleições, a juventude sequer se inscreve para votar. Na recusa visceral, há uma mensagem a ser decifrada. Essa juventude não diz, como diziam seus pais, que um outro mundo é possível. Acredita que outra vida é possível. Seu espaço e tempo são aqui e agora. A experiência vivida na vida real ou no mundo virtual, que habita como uma terra natal, é o seu horizonte. Ouvir os jovens rejuvenesce. Recusa radical da corrupção e da impunidade, justiça rápida, sem a qual a democracia é o governo do demo, exigência de serviços públicos eficientes. A juventude demonstra nas redes sociais uma insuspeita capacidade de argumentação e uma expectativa de justiça que corrige as desigualdades. Adultos perplexos com a distância dos jovens em relação à política perguntam por que não entram em um partido para tentar mudá-la? Porque partidos esclerosados não são as estruturas que melhor acolhem sua maneira de agir por uma causa. Movem-se em agrupamentos virtuais ou de corpo presente com um fim determinado, flexíveis e ágeis, como são seus relacionamentos nas redes. As ideias têm prazo de validade. Nos anos 60, os astronautas buscavam vida em outros planetas. Meio séculos depois, é aqui mesmo que se descobre um outro tipo de vida. A incorpórea população que habita o ciberespaço, uma população a que todos os jovens pertencem e mais a ela do que a qualquer outra. No tempo de uma geração, a tecnologia produziu uma mutação cultural. A vida virtual teceu com a vida real, um tecido original que envolve nossa relação à informação e aos outros. O mundo virtual tornou-se parte da vida real e já não é possível separá-los ou estabelecer entre eles uma hierarquia. A vida de cada um gira cada vez mais em torno de duas pequenas telas, o computador e o celular. Essa população, que se delicia no anonimato, se quer também inimputável, sem lei, sem superego, sem tabu. A crescente e feroz agressividade nas redes sociais, facilitada pelo anonimato das múltiplas identidades, mostra que elas foram contaminadas pela radicalização que precede os anos eleitorais. Como é da natureza da internet ser um potente amplificador, o ódio político que caiu na rede fez-se epidêmico. Nos choques de opinião, a própria opinião por vezes se perde. Sobram cacos de insultos, muito lixo de calúnias, destroços de um estilo black bloc virtual.
A radicalização é um vírus perigoso, o ódio é contagioso, se propaga e se retroalimenta. O mundo virtual é uma nova cultura. Para os jovens, a única na qual se reconhecem. Não é prudente idealizá-la. Complexa, precisa civilizar-se, definir limites, elaborar uma ética sobre o que é legítimo ou ilegítimo. Somam-se ao inventário de questões sobre as democracias contemporâneas novas aflições. A internet está mesmo ampliando a democracia ou revelando suas zonas de sombra, ou as duas coisas. Eu quero terminar esse inventário de perdas e ganhos com a matéria de que é feito o Brasil, a sua cultura. O Brasil é uma nação extraordinária, feita de vários países, que cantam na mesma língua o mesmo hino, um vitel de culturas, ferida por desigualdades escandalosas. Analfabetos e grandes cientistas, múltiplas crenças e ritos, mas sempre a fé, mesmo no ateísmo. Empresas hipermodernas e esgoto a céu aberto, capaz de células-tronco e campeão em filas nos hospitais. Dessa matéria múltipla, contraditória, informe e trágica, somos feitos. Mas o Brasil tem muito a dizer em um mundo que oscila entre a violência da intolerância e a mediocridade. Convenhamos, medíocres não somos. Nossa imensa complexidade é a garantia de que os males de hoje, obra de homens, esses sim, medíocres, por mais dramáticos que nos pareçam, não irão destruir o que muitos séculos construíram em cores vivas, uma cultura orgulhosa de si mesma, que resume a nossa história, nossas memórias, nossa identidade e nosso futuro. O maior ativo do Brasil é a sua cultura. É nela que germina o que temos de melhor, a criatividade de um povo que há anos se prova em engenhosas estratégias de sobrevivência, nas manifestações plurais de uma arte colorida e nos afetos, na sensualidade em que se misturam todos os matizes de pele. Microcosmos do mundo, a civilização brasileira tem a oferecer o exemplo de que a mistura de peles e as religiões que coexistem ainda é a melhor receita para a paz. O país está pedindo uma nova aquarela do Brasil que abra a cortina do futuro, passando em revista tudo de que possamos nos orgulhar e que temos vontade de cantar e defender, seguindo o conselho de Gilberto Gil, louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado. Tomara que consigamos, no meio do turbilhão que estamos atravessando, guardar a confiança em nossos fundamentos culturais, bens mais valiosos do que o PIB, o que é preciso não esquecer, porque esse é o nosso maior capital, o que ninguém pode roubar ou calar. A sociedade de mercado atribui um preço a todas as coisas e torna invisível o que não anuncia seu preço. Há uma ótica que só enfoca o Brasil pelo ângulo do sucesso ou fracasso da política econômica ou da política tout court. Assim como a força da sociedade não é percebida como um fator decisivo na reconstrução do país, também a cultura que vive em nós, insopitável, como se for um plasma genético, a cultura nem sempre é percebida como um ativo precioso. O Brasil mestiço, que ainda marcado pelas sequelas da escravidão, com todas as suas abissais injustiças, tenta corrigir-se e não perde o orgulho de sua diversidade, foi a nossa admirável escola de convívio com a diferença. Mestiço não só na pele, também nas origens, nas culturas que atravessaram os mares para aqui se tornarem brasileiros. Quando o mundo afora, as fronteiras se fecham ao outro, ao estrangeiro, o melhor do Brasil pede a palavra e conta a história de uma gente que aprendeu a acolher, transformar quem era o outro no mesmo, um brasileiro. Esse brasileiro que se reconhece nas canções de Chico Buarque, na voz de Maria Bethânia, na alegria de viver, nos carnavais, nas multidões de todas as raças e religiões, todos de branco, fazendo a Rainha do Mar o primeiro pedido do Ano Novo. No barroco segundo Bialessa,
no Cravo e Canela, de Jorge Amado e Gabriela, no olhar que Sebastião Salgado pousa sobre a imensidão e o mistério silencioso da Amazônia, esse olhar que ouve o lamento das civilizações perdidas que se escondem na mata para chorar. Na nossa loucura posta em cena, na avenida, pelo maluco beleza, Joãozinho Beija-Flor. Houve uma noite, foi em agosto do ano passado, em que o Brasil teve que contar ao mundo quem ele é. Noite de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Contou assim: foi desde sempre o mar, foi esse mar, que desde sempre acaricia as costas do Brasil. Foi esse mar que invadiu o gramado do Maracanã para inaugurar uma noite esplendorosa. Nessa noite, o povo brasileiro tinha um encontro marcado consigo mesmo. Na véspera, Las Gael carregou a tocha sem muletas, o que lhe custou um trabalho de meses. O grande Ivo Pitangui, nosso tão saudoso colega, algumas horas antes de morrer, quis emprestar a tocha à energia benfazeja de suas mãos de escultor. Zagallo também, ambos idosos e doentes. No dia seguinte, Gilberto Gil, saindo do hospital convalescente, subiu ao palco e cantou para bilhões de espectadores. Gisele Bündchen, uma deusa dourada, pisou com passo firme e leve a mais longa e difícil passarela de sua vida e depois contou que até então, em sua carreira, quem desfilava era apenas ela, mas ali não, ela era todos nós. E que pedir aos céus proteção para não cair. Todos que estiveram em cena foram ali o Brasil. Paulinho da Viola, outro deus, um deus mulato, abriu alas para o Brasil passar, cantando o hino que será para sempre o verdadeiro balanço da nação brasileira. Esse é o milagre dessa noite encantada. O nós que emergiu da emoção coletiva no reconhecer-se nos mesmos símbolos e na mesma história, nas mesmas músicas e poemas, nos mesmos ritmos, na voz inconfundível de Fernanda, no país tropical do Benjor, na construção de Chico, nas baquianas do maestro Villa-Lobos. No gramado do Maracanã, submerso por um mar de cores e ritmos, da bateria das escolas de samba, emergiu a multiplicidade de que somos feitos, a fraternidade de que somos capazes, a alegria que vem Deus sabe de onde, o muito que sonhamos para nós mesmos e que estamos longe de realizar, mas que existe na cultura como desejo e persiste como horizonte. Foi essa criatividade, essa arte, que espelhou a cultura brasileira com impecável fidelidade e refundou uma autoestima que andava perdida em um povo desencontrado. Foi pela linguagem da arte e da beleza que os brasileiros, por uma noite, voltaram a cantar em coro o orgulho de si mesmos, se fizeram escutar e o resto do mundo ecoou. Nós que não somos uma potência econômica, que não somos uma potência militar, nossa força maior é justamente a cultura. Essa cultura em que desaguaram três cosmogonias tão estranhas uma à outra, que há 500 anos negociam essas contradições com um sentimento permanente de incompletude, buscando uns nos outros o que não somos e nos reconhecendo nessa gente inédita que nos tornamos. Disso sabem os artistas e sabe o povo, que é o verdadeiro protagonista dessa história. Naquela noite, o Brasil foi essa terra muito antiga, onde vive essa gente original, sedimentada por séculos de miscigenação, cuja identidade é um paradoxo, diversidade que se fez identidade. O que é tão difícil para outros povos, que se gerou a si mesma e se está gerando ainda, e que conhece bem a dor e a delícia de ser o que é. O que vivemos não foi o sonho de uma noite encantada que logo ali adiante vai desfalecer na aspereza de um pesadelo. Foi um reencontro com o melhor de nós mesmos, uma lembrança de para onde devemos olhar quando o pessimismo e a baixa estima voltarem a nos afligir ou quando acreditarmos que podemos ser inimigos. Não somos. Somos um povo que enfrenta divergências e mágoas,
problemas bem mais solúveis do que os que desafiam hoje outros povos da Terra. É essa cultura, esse país que nos irmana. Esperemos que o ódio não abra suas asas sinistras sobre nós. Que todos os deuses do Brasil iluminem sua brava gente e nos livrem da peste da intolerância. Que valorizemos a capacidade de aceitar as diferenças, que são a marca de nossa cultura. Que da democracia se guarde o essencial, o dever de ter opinião e o direito de externá-la livremente, e a obrigação de respeitarmos uns aos outros, por mais que as opiniões diverjam. Fomos capazes de derrotar a ditadura, domar a inflação e eliminar a pobreza extrema. Vivemos em um imenso território, donos de bens naturais inestimáveis, como a Amazônia, e bacias hidrográficas de dar inveja a um mundo assombrado pela carência de água e de ar puro. Assim é o Brasil, muito maior que a Praça dos Três Poderes. Uma gente que tem a mania de ter fé na vida, que sabe que é melhor ser alegre que ser triste e que a alegria é a melhor coisa que existe. Como dizia meu amigo e mestre arlequinal, o acadêmico Darcy Ribeiro, havemos de amanhecer. Muito obrigado. Muito bom. Você superou, querida. Você está ótimo. Meus amigos, minhas amigas, que texto. Só me restaria aqui agradecer e calar. Mas quero apenas registrar que Rosisca, a escritora, com E maiúsculo, Rosisca Darcy, nos acenou com a esperança, nos convidou a conviver com ela. Acredita na esperança, nos convidou a acreditar nela, como fator de realidade, não com palavras vãs. Esse é o pano de fundo da sua reflexão e das suas proposições, carregadas de Brasil, carregadas de crença no Brasil, de crença na condição brasileira. Na estratégia, ela nos apresentou um diagnóstico da situação brasileira odierna, sem disfarces, expôs a verdade, dura e desnuda. Expôs a crise, não teve medo da crise. Lançou o seu olhar agudo sobre ela, seu olhar de estudiosa, seu olhar de socióloga, seu olhar de cientista social. Contrapôs a dimensão negativa, que é a marca da crise e a marca aparente do tempo, a emergência do otimismo subreptício na nossa sociedade. E pontuou, aspas para ela, um novo país, redemocratizado, que está nascendo da própria crise. Para além do ódio, para além da indiferença, para além da descrença e do desânimo, alimentados pela seiva da nossa cultura mestiça, miscigenada. O maior ativo do Brasil, ela disse. Repassou tempos sofridos por muitos, que os viveram e que sabem que eles existiram e que sofreram as decorrências dele e continuamos sofrendo. Analisou a realidade nascente de parte do tempo hoje. Um tempo de amargura, mas acenou com a reação subreptícia de parcela funda da nossa sociedade, da sociedade brasileira, sobretudo da jovem sociedade do Brasil. Destacou a reinvenção da democracia em processo. A reinvenção da democracia em processo, numa mensagem de pessimismo, numa mensagem de otimismo, do otimismo de que nós todos precisamos hoje. Efetivamente,
ela cumpriu o que disse no título da sua palestra, nos pôs diante dos ativos do Brasil, sobretudo diante dos ativos do Brasil, do potencial do povo brasileiro, e nos imantou desse seu entusiasmo, do entusiasmo que saiu das suas palavras, nem sempre moduladas com ufanismo, mas que deixavam transparecer essa crença, esse entusiasmo, algo que veio de dentro. Ela lançou-nos, sobretudo, um convite à reflexão e, sobretudo, a uma tomada de posição. A democracia está em processo de reconstrução e exige o novo, e todos nós temos que aderir a essa busca do novo. Em síntese, Rosisca nos convidou, como mobilizadores argutos e atuantes, nos levou a pensar o Brasil e nuclear, nesse Brasil pensado, a presença da democracia. Assistimos aqui a uma profissão de fé na democracia, como saída para a crise, na emergência de uma nova sociedade que ela simbolizou metonimicamente na juventude. E para nutrir ainda mais esse nosso pensar Brasil, o ciclo nos colocará diante dos seguintes temas: raça e gênero, a construção da igualdade no Brasil, uma pergunta que terá como conferencista Flávio Oliveira. Condições macro e microeconômicas para o desenvolvimento sustentável, na palavra de Maria Silvia Bastos, no dia 23/11, excepcionalmente quinta-feira. No Novo Brasil, a menor distância entre 2 pontos é uma curva? Nos dirá se é ou não Isabela Teixeira, no dia 28/11. Só me resta agradecer a Rosisca por essa belíssima reflexão em que nos convidou a refletir sobre a realidade do Brasil hoje e para frente. Muito obrigado a todos pela presença.